Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês não estão me vendo aqui com os livros porque vocês sabem que a gente está trabalhando o irmão José na psicografia de Carlos Bacelli. Entretanto, desta vez nós não vamos trabalhar o irmão José. Nós vamos falar um pouco do Lafran. Então, o que a gente vai fazer? Este vídeo é uma história, ainda que é uma história concentrada, uma história compilada da nossa instituição. Que a gente sempre fala do Lafran e vocês vão acompanhar um pouco das nossas atividades. As nossas atividades ampliam para além daquilo que vocês estarão vendo no vídeo, mas nós estamos aproveitando o vídeo, aproveitando este momento para divulgar para vocês os nossos trabalhos, as nossas atividades, como que elas estão acontecendo. Ainda vai faltar muito em relação à quantidade de coisas que a gente promove aqui, mas a gente gostaria que neste momento vocês se atentassem para as atividades que a gente se envolve, ok? É até, a partir daí, um convite para vocês virem nos conhecer também. À medida que a gente vai estar falando, por enquanto vocês estão escutando a minha voz, da forma que está sendo apresentado. Mas agora a gente vai apresentar a imagem e as situações que estão acontecendo dentro da instituição. O trabalho com as crianças, a saída para a escola, o trabalho deles na área ocupacional, o trabalho no momento da refeição, no momento de banho, a cozinha. Vocês vão acompanhar as atividades que a gente tem desenvolvido aqui na nossa casa. Ou seja, para além da Casa Espírita, o Lar Fraternidade Maria de Nazaré, ele também é este complexo de assistência de conformidade com o que a gente tem dado conta de fazer dentro das nossas possibilidades, ok? Veja a nossa casa, vamos lá. Então veja bem, aí a gente traz um pouco da história da instituição. Nós começamos, era um grupo de jovens coordenado pela minha mãe, que fazia parte da direção de um grupo espírita que se chamava Lar Assistencial Simão Pedro. Aliás, era Centro Espírita Universal. O Centro Espírita Universal, ele construía vários núcleos. E esses núcleos, a partir do momento que tinha uma pessoa mais atuante, ela começava a dirigir a Casa Espírita. Então, eles tiveram outras. Tiveram o Simão Pedro, tiveram o irmão André. Eles foram construindo núcleos, o Centro Espírita Universal. E na pessoa do seu Lázaro, Lázaro, se eu não me engano, é Lázaro Parreiras. Então o seu Lázaro construía junto com a equipe dele e ali eles faziam um culto, uma pequena reunião e tal, até que começasse um grupo mais atuante que depois fizesse parte da direção do Centro Espírita Universal e assumia a direção de um núcleo. A minha mãe, ela começou nesse grupo e trabalhar junto da direção do Simão Pedro. Nós fazíamos parte, eu estava lá na minha adolescência, no final da adolescência, e fazíamos parte do grupo Simão Pedro e fazíamos visita ao Caminhos para Jesus. Era um domingo por mês, se eu não me engano, no terceiro domingo do mês, fazíamos parte de um grupo que visitava o Caminhos para Jesus. A partir do momento que esse grupo foi ampliando, que esse grupo foi se envolvendo com as tarefas do Caminhos para Jesus, no trabalho de visita, de acolhimento dentro do que a gente podia fazer, ela colocou a possibilidade de nós começarmos a trabalhar na ideia de construir aonde era o Simão Pedro, que era um lote grande, se eu não me engano, em torno de uns 500 metros quadrados, mas tinha um imóvel ali, como se fosse um barracão, mas um pequeno salão ali com banheiros e tal. E ali é onde faziam as reuniões. Nós podemos trabalhar naquele lote, construir o LASP, Lar Assistencial Simão Pedro. E aí, isso foi acontecendo, essas ideias foram sendo divulgadas a partir da mente dela. Se esse trabalho hoje, o Lafran, a pessoa vem no Lafran, conhece o tamanho do Lafran, começou lá no LASP, Lar Assistencial Simão Pedro. E esse trabalho foi construído ali. Nós chegamos a ter aproximadamente 37 crianças internadas no Lar Assistencial Simão Pedro. Depois vieram as leis
E aí veio o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali já não comportava mantermos aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de internos. Antes a gente fazia a internação com aqueles pais que visitavam na porta. Depois a gente começou a ter impedimentos colocados pela estruturação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a partir dali também vem surgindo os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares tinham um vínculo entre as instituições e o serviço social da prefeitura, entre as instituições e a vara da infância. A partir daí a gente começou a receber impedimentos para não fazermos a internação na porta. A gente antes fazia a internação e nós tomávamos as providências junto da vara da infância, junto do conselho, aliás, do conselho não, do Ministério Público da Infância, porque antes disso não havia os conselhos tutelares. E aí veio esse movimento de direcionamento do trabalho, para nortear aqueles envolvimentos que as instituições estariam oferecendo. Claro que trouxe para a gente uma série de empecilhos à forma que a gente fazia, mas uma série de benefícios que a gente poderia conquistar a partir daí. E começamos então a trabalhar para construir o Lafran. Começamos a trabalhar na proposta de uma instituição maior, com um espaço físico maior, e aí veio o movimento de investir em como conseguir mais doações, construir uma área maior, e aí esse movimento, ele aconteceu no início da década de 90. Em 90 especificamente, nós compramos essa área onde hoje está o Lafran. É uma área de quase 3.000 metros. Nós compramos essa área aqui e começamos a obra em 1991. Quando chegou em 1997, e aí muita gente já estava empenhada no trabalho, as atividades de ir atrás de recursos, de fazer os movimentos de jantar dançante, de fazer festa junina colaborativa, de fazer festival de sorvete, festival da pizza e rifas, bingos, tudo a gente foi fazendo e as pessoas foram se solidarizando e surgiu o Lafran. Aí o LASP, que virou o Centro Simão Pedro, ele já deixou de ser o lar onde habitavam esses internos, essas crianças e jovens, e que mais tarde já se tornaram adultos, mas continuam internados conosco, e aí abriu espaço para o Lafran, Lar Fraternidade Maria de Nazaré. E por que o nome Maria de Nazaré? Como a gente sabe que Maria de Nazaré é o espírito que toma conta do Hospital Maria de Nazaré, como coloca para nós Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida, muitos dos suicidas vêm na condição de paralisia cerebral, vêm com alguma dificuldade no corpo físico em função do desastre que promoveram numa outra época. Então a ideia Lafran, um lar com o nome Maria de Nazaré, vem a partir daí. Nesse movimento que a Dona Marli estava, eu falo a Dona Marli, que é a minha mãe, que às vezes a pessoa vê assim, não, o Emerson, o trabalho e tal. Aqui, olha, se não fosse a minha mãe dando origem a isso aqui, a gente nem estaria junto. Sabe por quê? Eu costumo colocar assim, aonde a minha mãe começou esse trabalho, entre idas e vindas que eu estou falando de relacionamento, ela nunca fez movimento de parada. Pelo contrário, quando ela deu o primeiro passo, jamais ela parou. E aí, certa época, a gente ainda no Lar Simão Pedro, ela estava lá apreensiva, eu vou dizer para vocês, ansiosa, que é o próprio tema do nosso seminário. Ela estava ansiosa para onde a gente iria, como ampliar, o que mais fazer. Veio uma orientação do Dr. Bezerra na reunião mediúnica lá na época, e ele colocou o seguinte, não precisa ficar ansiosos não. Esse trabalho já está pronto no plano espiritual. Esse trabalho já está pronto. E disse para ela assim, vocês terão uma carreta de atividades. Pode esperar que as coisas irão chegar no tempo de Deus.
e elas irão chegar. Basta abraçar o trabalho e tudo irá acontecer no tempo de Deus. Quem olha o Lafran na frente não imagina, porque é a frente de um lote. Quem vê a lateral, principalmente a distância, quem está um pouco mais distante que vê a lateral, ela parece uma carreta mesmo. É muito interessante, parece uma carreta com vários blocos. Por quê? Porque nós temos 3 blocos. Nós temos esse primeiro, onde a gente está gravando aqui com vocês, que é o nosso auditório. Nosso auditório aqui com 120 lugares. Quando fazemos o seminário aqui, a gente consegue colocar até 180 pessoas. O segundo bloco da carreta, que é a parte social. No segundo andar é onde ficam os leitos, onde fica a parte do refeitório, é onde ficam os banhos, os quartos, o quarto de emergência, onde ficam as crianças que são dependentes de oxigênio, que ali ficam mantidas 24 horas nos aparelhos. Nós temos aí um vínculo, uma parceria com o Centro Geral de Pediatria, o CGP, ou, para quem não conhece, o CGP, que é o Hospital João Paulo II, o Hospital Infantil João Paulo II. E nós temos um terceiro bloco da carreta, que é a parte de serviços, o segundo andar é a cozinha, o primeiro andar é a lavanderia. E tem, claro, como toda carreta, tem um agregado. Do lado nós temos a horta, do lado nós temos a odontologia. Enfim, vocês tendo a chance, venham conhecer a carreta que o Dr. Bezerra de Menezes colocou para Dona Marli, ou seja, para minha mãe. E aí eu costumo colocar o seguinte: ela começou nessa tarefa e nós temos um grupo que está desde essa época junto com ela. Então, eu também faço parte desse grupo. Entre idas e vindas, quando eu falo idas e vindas, a gente discute, a gente refaz algumas operações dentro da instituição, aí melhora de novo aí, porque é da relação, né? E é família. E aí eu costumo colocar o seguinte: se minha mãe for para o umbral, eu estou no inferno. Porque desde essa época a gente está junto. Então eu espero que ela arranje um lugarzinho bom para ela, porque aí na carreta que ela veio puxando, que ela leve vários e que eu esteja junto dos vários aí nesse movimento de trabalho. E a partir daí então surgiu essa instituição na segunda quinzena de julho de 97. Nós mudamos com os internos que estavam no Simão Pedro para o Lafran. E estava inaugurando, então, uma nova residência para os internos. Até hoje, nós ainda temos criança daquela época, que hoje já não mais é criança, porque está na faixa dos 40 anos. Nós temos internos daquela época que estão conosco aqui. E aqui nós temos profissionais que não tínhamos lá. Até porque, não só pelas questões legais, mas a gente precisou de ter psicólogo, terapeuta ocupacional, dentista, médico pediatra, fisioterapeuta, enfermeiros, pessoal da lavanderia, o grupo da cozinha, jardinagem, segurança, uma pessoa responsável por todas as tarefas dentro da instituição. Então nós aqui temos, hoje a gente conta com aproximadamente 25 profissionais. Eu estou falando dos profissionais que são efetivos, que são contratados, que são CLTs, que estão envolvidos conosco no dia a dia, como aqueles profissionais que são prestadores. Desses que são prestadores, eu estou considerando com vocês esse grupo de 25. Mas por quê? Quem são esses? O jardineiro que vem aqui, ele é um prestador, ele não é um funcionário. Nós temos uma cozinheira que vem aqui 2 vezes por semana, que vem para prestar serviço. Ela vem para nos ajudar nas terças e nas quintas, com esse objetivo de estar congelando, de estar descascando, mas também são prestadores, porém remunerados. Então, nós contamos com aproximadamente 25 pessoas, fora aquelas pessoas que fazem o trabalho dentro da instituição, que são os voluntários.
Se nós fôssemos enumerar quantos nós temos hoje de voluntários, desde a diretoria até aqueles que estão lá dentro tocando fralda, dando banho, dando mamadeira, dando lanche, colocando para dormir. Se nós fôssemos enumerar a quantidade, nós teríamos aí aproximadamente de 40 a 50 pessoas, fora este grupo, que são os funcionários. Ainda existem os terceirizados, porque tem pessoas que não têm condições de vir aqui trocar fralda, não têm condições de vir aqui e dar uma mamadeira. Mas são aqueles que fazem campanha nos seus núcleos de trabalho. São aqueles que em final de ano se envolvem com os movimentos de Natal, com cesta básica, com os presentes, com as limpezas. São aqueles que fazem alguma coisa e que estão envolvidos no seu setor. Como vocês podem ver, este grupo, eles também trazem doações para a instituição. Para além desses, existem aquelas pessoas que não fazem esses movimentos, mas fazem um movimento em família. Nesse movimento em família, eles fazem, por exemplo, um aniversário. E como sabem que já tem tudo, como é a maioria de nós, então, em vez de receber um presente aqui, um presentinho dali e tal, eles já fazem no próprio aniversário, aniversário de si mesmos, ou aniversário de casamento, aniversário do filho. Eles já fazem uma campanha de fralda descartável. Ou fazem uma campanha, por exemplo, de Nutrem Active. Veja, nós usamos 2 tipos de leite, suplemento alimentar aqui na instituição. Fora o que a gente já ganha na área do sacolão, ainda tem aquele movimento que a gente faz para comprar. Toda quarta-feira a gente faz um movimento para comprar o material que é utilizado na semana, material de sacolão. Fora, a gente ainda tem algo mais que a gente ganha. Fora esses, nós ainda utilizamos o Nutrem Active e o Nutrem Júnior. Tem gente que tem tanta boa vontade que manda o Nutrem Sênior. É muito legal, mas não vai ser útil para os nossos meninos. Às vezes manda o Sustagem. Eu fiz uma campanha, chegou aqui umas latas de Sustagem. Ok, eu recebo, mas eu vou receber para doar. Eu não vou usar o Sustagem aqui. Por quê? Porque nós temos um acompanhamento nutricional e o Nutrem Júnior e o Nutrem Active, ele nos atende nessa relação nutricional com os meninos, com os internos. Nós temos algumas crianças e temos hoje mais adultos do que crianças. Por quê? Para a lei, para o ECA, a criança vai até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Depois de 18 é adulto. Para as nossas leis, para o desenvolvimento da criança, nós temos aquela fase entre criança e a fase adulta, que por volta de 11 até 18 anos nós temos a adolescência. Então, entre criança e adolescente, aqui nós temos aproximadamente 5 internos. Os outros 17 são adultos, mas todos fazendo uso desse suplemento. Nós utilizamos uma média de 40 a 50 latas desses 2 suplementos por mês. O valor dela varia entre 40 e 55 reais uma lata. Como vocês podem ver, as campanhas que nos ajudam. Então imaginem vocês, o gasto nosso da instituição hoje, ele está em torno de aproximadamente 80 a 90 mil reais por mês. Se não fossem essas campanhas, a instituição não sobreviveria. Então, todo esse movimento que a gente faz, esse movimento de seminário, o movimento de bazar, o movimento que mais? Feiras. Nós tivemos aqui agora o yakisoba, o movimento do yakisoba. Nós tivemos há alguns meses atrás o tropeiro. Esses movimentos, festival de sorvete, já fizemos festival de sorvete, olha, festival de sorvete hoje era muito, porque nesse calor de 37 a 39 graus, nossa, festival de sorvete, a gente ia nadar de braçada no sorvete,
Vocês estão entendendo? Então, mas são movimentos que nos ajudam. Fora esses, então, tem os movimentos nas famílias, tem os movimentos nas empresas, tem os movimentos que a pessoa faz do próprio bolso. Ela vai lá, entra no Pix, entra na instituição, no Lafran, entra no e-mail do Lafran, lafran@lafran.org.br, entra no site do Lafran, vocês estão acompanhando aqui no vídeo, todos os nossos canais, e vão nos ajudando. Aliás, se não fossem essas ajudas desses corações generosos, nós não teríamos condições de manter o trabalho da forma que a gente está mantendo. Enfim, é por isso que nós estamos aqui, aproveitando o movimento de divulgação, apresentando para vocês a instituição no vídeo. Enquanto eu estou falando, vocês estão acompanhando imagens, acompanhando aqueles trabalhos que a gente faz dentro da instituição, seja na área da jardinagem, da terapia ocupacional, o trabalho da cozinha, o trabalho de atendimento, né, que muitos já nos conheceram pelas entrevistas que a gente fez na Bandeirantes, que a gente fez na TV Minas, e acabaram conhecendo, porque também foi um trabalho de divulgação. Então, aproveitem esse trabalho de divulgação, aprofundem nas pesquisas de vocês, venham nos visitar, mas não deixem de nos divulgar. É a partir da divulgação que a gente consegue chegar aonde a gente está chegando. Mas, como os nossos desejos são ambiciosos, a gente não pensa de forma nenhuma em estagnar aonde nós estamos. Como eu disse para vocês, a gente veio do Lar Assistencial Simão Pedro e éramos apenas com os nossos internos, 2 cozinheiras, uma pessoa que atendia os meninos ali na busca da assistência, não tinha enfermagem, não tinha médico, não tinha dentista, não tinha terapeuta ocupacional, não tinha fisioterapeuta, não tinha psicólogo, não tinha departamento de recrutamento e seleção. E hoje a gente está com este grupo completo e almejando conseguirmos mais. Participe conosco, é o que a gente gostaria, essa é a nossa forma de divulgação e vocês vão me encontrar aí no Movimento Espírita a partir dessa divulgação. E aí eu gostaria que vocês se envolvessem conosco, ok? Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser.